Continuando com os consensos, o quinto. Embora os turistas cheguem com companhias aéreas de propriedade estrangeira, o governo comprou ações de uma dessas empresas e cobra altas taxas de desembarque. Também é uma forma de evitar o vazamento da receita turística, ou seja, quando o turista vem com a companhia estrangeira, ele está deixando, é uma parte de dinheiro que ele está deixando de injetar na economia local, sabendo que o bilhete aéreo, principalmente em um país se localiza longe dos centros emissores, a passagem aérea é uma grande porção do gasto do turista. Então, se o governo pode recuperar uma parte desse dinheiro gasto, é uma parte de vazamento de receita que ele evita. Sexto consenso, os turistas são alimentados com produtos locais, igual. Então, os produtos têm que ser, os produtos para o consumo do turista devem idealmente ser produzidos localmente, isso faz parte do discurso da sustentabilidade. Você também, até porque você produz menos pegadas de carbono quando você não precisa importar nenhum alimento e você está causando um efeito multiplicador quando você está consumindo coisas que são produzidas localmente, ou seja, está incentivando outros setores da economia para trabalharem, para se beneficiarem também com o turismo. O sétimo consenso. A receita do governo proveniente dos gastos dos turistas é parcialmente alocada para a manutenção da infraestrutura turística, mas também ao financiamento de controles de poluição para a indústria petrolífera, o estabelecimento de uma pequena fábrica para a produção de cola de peixe e de fertilizantes e a expansão do principal hospital da capital. O que é que isso fala? Esse trecho fala do turismo como ferramenta para o desenvolvimento, a redução da pobreza e a revitalização de outros setores da economia, particularmente através do influxo de divisas que promove como uma atividade de exportação. Seu sucesso nesse sentido depende de outros fatores, como o contexto econômico, social e político mais amplo, mas as variáveis internas são supervalorizadas em detrimento de variáveis externas, como o quadro político, econômico, social e internacional. A culpa é frequentemente atribuída aos governos nacionais e locais que não sabem ou não querem administrar bem a atividade. Então, essa é até uma citação de um desses autores que eu citei anteriormente, Martin Mulford, que deu uma entrevista em uma ocasião que eu estava fazendo uma dissertação de mestrado, o primeiro trabalho do meu doutorado, e junto com um colega dele, Ian Munt, que eles falaram, certo, ao mesmo tempo em que o Estado, principalmente os estados dos países do Sul, eles são encorajados a abrirem suas economias para o comércio internacional, isso representa o que? Se retirarem, deixarem de regulamentar tanto, quando acontecem coisas negativas, a culpa sempre é porque eles não reinvestiram, as gestões públicas não souberam reinvestir o dinheiro do turismo, não souberam controlar a atividade para que ela fosse sustentável, etc. Então, as gestões públicas se encontram no verdadeiro dilema aí. Então, a literatura fala, em modo geral, aqui resumindo, que existem vantagens e desvantagens do turismo que dependem do tipo de turismo desenvolvido. Então, normalmente se atribui todos os impactos ao turismo de massa, que é o turismo mais antigo, realizado prioritariamente até a década de 80. Então, na década de 80, o que é que aconteceu até a década de 80? Foi a década onde houve grandes discussões sobre a sustentabilidade em todos os níveis, não só no turismo. E aí no turismo surge uma proposta de turismo ecológico, turismo verde, ecoturismo, o primeiro conceito de ecoturismo que surge na época. E aí se diz, não, é porque não se tinha feito da forma correta. Então, tudo que tinha sido feito antes, o turismo de massa, de grandes grupos, isso é danoso. Não tem nada de bom nisso. Agora, o que a gente vai fazer, vamos criar novas formas de turismo alternativas, participativas, que serão sustentáveis e elas vão conseguir limpar essa imagem do turismo de massa. Isso é o que se falava à época, né? Então, tudo que surgiu, o turismo de massa, esqueça dele. Esqueça dele em teoria, porque na prática todo mundo quer o turismo de massa. Todo mundo sempre quer aumentar o número de turistas, não é verdade? Nesse é o objetivo do governo brasileiro, todos os planos nacionais de turismo, vamos aumentar a chegada de turistas internacionais. Não tem nenhum plano que diga vamos diminuir para ser mais sustentáveis, porque na verdade para ser sustentável você precisa reduzir o consumo. Não existe sustentabilidade sem redução de consumo. Mas não, a gente vai continuar
sempre com os nossos objetivos de aumentar a chegada de turistas internacionais, aumentar o volume de receitas, mas através do turismo de base comunitária, do ecoturismo, do turismo de aventura, que na verdade é incompatível. Essa é a grande crítica que aqueles autores Mulford e Montt fazem, que as formas alternativas de turismo são só o velho turismo de massa disfarçado, né, com a roupagem mais bonita. Vamos também tratar sobre isso mais adiante. Um outro consenso é que tem que ter um certo envolvimento do governo, principalmente pilotando redes de governança, mas ao mesmo tempo, como tem rede de governança, o governo ele vai estar mais retraído, vai estar deixando mais espaço para outros atores intervirem no processo decisório. A governança, lembrando que será o primeiro, aliás, o segundo tópico tratado da segunda unidade. É um dos grandes paradigmas da gestão pública do turismo em nível mundial. E aí quem fala muito sobre isso, né, sobre governança, é o Acordo Geral de Comércio e Serviços e o Anexo sobre o Turismo, esse acordo geral que deu origem à Organização Mundial do Comércio. E essa autora, Daniela Schilcher, que fala crescimento versus equidade. É um artigo, um capítulo publicado no livro de Michael Hall que fala de turismo para o pobre. O terceiro consenso da literatura, mais uma vez trazendo esses geógrafos britânicos Martin Mulford e Amont, eles publicam esse livro Turismo e Sustentabilidade, Desenvolvimento e Novo Turismo no Terceiro Mundo, em 2003. Eles dizem que, bom, a literatura leva, na verdade, a crer que existem dois modelos básicos de desenvolvimento. Claro que há submodelos, existem muitos tons de cinza entre os dois, mas esses são os dois principais. Um deles é o desenvolvimento endógeno de base local e o segundo é o desenvolvimento exógeno, ou seja, endógeno que vem de dentro, não é? Seja onde a população, um modelo no qual a população local tem mais controle, é a população local que investe prioritariamente, e o desenvolvimento exógeno é aquele que conta com maior volume de investimentos estrangeiros, grandes cadeias hoteleiras, resorts, operadoras turísticas atuando, com muito foco no turismo internacional, e é um modelo que gera um volume muito maior de receitas do que o desenvolvimento de base local, o desenvolvimento endógeno. Aliás, essa discussão é o assunto do artigo, que é um estudo de caso de Belize, que está na turma virtual para vocês lerem, e que iremos discutir sobre ele mais adiante nessa semana.